Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Este é o nosso primeiro episódio de 2024 e nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, uma pessoa que veio do Vila União e que agora é padre lá em Parnaíba. Seja bem-vindo, Padre Gleison. Bom dia, Padre Gleison. Bom dia Vera, bom dia a você que nos acompanha, bom dia a todos. Padre Gleison, e onde foi que o senhor nasceu e onde é que o senhor mora? Eu nasci aqui em Fortaleza, no Ceará, né, no bairro Vila União, né. Atualmente eu estou morando em Parnaíba, no Piauí. Aí qual é a diocese? A diocese é de Parnaíba. E o nome da paróquia? Paróquia é uma área pastoral, Santa Isabel, área pastoral Santa Isabel, que é a mãe de São João Batista, a esposa de São Zacarias. E também ajudo na formação, né? Sou reitor do Seminário Propedêutico da Diocese de Parnaíba, que fica em Parnaíba. O Seminário Propedêutico é aquele seminário que quando o homem quer ser padre, é por lá que ele começa? Isto. A palavra propedêutica justamente tem um significado de iniciação, né? É a primeira etapa, que são 3 etapas: propedêutico, filosofia e teologia. Depois da etapa do vocacional, o candidato que quer discernir melhor a sua vocação, ele entra no ambiente do seminário, né? Geralmente é 1 ano, no máximo 2, já com a idade de 18 anos, com o ensino médio completo. E tendo vida eclesial, tendo toda uma caminhada na igreja, né? Padre Gleison, e como é que foi a sua caminhada para a vocação, para se tornar sacerdote? Bem, Verinha, a caminhada ela foi sendo construída. No primeiro momento eu não pensava em ser padre, mas as circunstâncias foram levando para esta realidade, né? Porque na minha caminhada de vida eu sempre me via no sentido de doação completa. Quando eu fiz o meu processo, entrei no meu processo de conversão, foi através da comunidade Vinde a Mim, né? No Seminário de Vida do Espírito Santo, e eu me questionava antes disso, para que eu tinha vindo a este mundo, né? Qual a minha missão aqui? Ficava filosofando, escutava até as músicas românticas, pensando que ia casar, ter filhos, né? Mas quando eu fiz um encontro pessoal com o Senhor, né, eu me vi muito nesse sentido da doação completa, né, para a igreja. E fui discernindo desde que entrei, fiz o vocacional na comunidade Vinde a Mim, fiz uma experiência com os salesianos, 2004, 2005, 2006, aí retornei em 2010 para a comunidade Vinde a Mim. Fiz a filosofia fora, já por conta da idade, e surgiu a oportunidade de entrar na Diocese de Parnaíba, né, como missionário, que eu fui para lá em 2015. Então, foi um emaranhado, né? A gente pode dizer que foi uma colcha de retalhos, mas Deus, ele é expert em transformar, né? Ele olha muito para o nosso coração. Então, graças a Deus deu tudo certo. Eu sou padre há com mais de 1 ano, vai fazer 2 anos agora em julho, né? Então, esse é um pouco do meu caminho, né? Mas, claro, teve começo com o Vinde a Mim, né? Aí entrei mais profundamente na vida da igreja, fui catequista, fui ministro extraordinário da Eucaristia, que aumentou muito em mim o desejo de ser padre, né? E a experiência missionária também, quando fui morar no Piauí em 2015. Padre Gleison, o senhor está aqui, mas antes do senhor, a dona Fátima, que é sua mãe, já passou aqui também, no Momento Católico, né? E ela conta a história também, a sua história, uma hora lá, na visão dela. Ela disse que o senhor estava em Parnaíba e aí ligou para ela e disse assim: mamãe, eu vou ficar aqui. Você padre aqui. Foi assim mesmo? Foi algo assim, realmente, que quando o meu amigo, que também é padre,
ele me deu essa oportunidade, né? Disse assim, você pode ser padre aqui também, a mesma igreja, a necessidade é maior, tudo mais. E aí claro, eu fui ponderar, né? Porque é algo bem exigente. Já tinha feito essas rupturas com a família, no caso, indo para Natal, né? Eu morei em Natal em 2005, o ano todo de 2005, e 2006 eu morei em Recife até março ou abril, se não me recordo, de 2006, né? Quando eu retorno. E só depois, em 2011, eu entro na comunidade de vida, e aí faço toda uma caminhada na comunidade Vinde a Mim, que vai desembocar na ida para o Piauí, né? Em 2015, no carnaval de 2015. Então, eu fui no intuito não de entrar para o sacerdócio lá, né? Mas havia já o desejo, né, de entregar. E quando surge essa oportunidade, eu digo para a mãe assim, que como não tinha nada planejado, eu imaginei, né, que ela é muito apegada a mim. Aí ela de antemão concordou de boca, né, mas o coração ficou dilacerado, né. Mas eu fiquei, né. Então fiz o discernimento e percebi que era aquilo mesmo. Apesar de que quando eu fiquei no seminário, quando eu fui para teologia, eu voltei para o Ceará em 2016, no segundo semestre, né? Eu disse, não, eu vou fazer meu processo por Fortaleza mesmo, né? Só que acabou que não dando certo, ninguém, não sei o motivo, Deus é quem sabe. E o fato é que o Piauí me acolheu, eu acolhi o Piauí e vejo isso como graça de Deus, né? Não me arrependo nunca, né, de ter dado o meu sim a Deus pelo sacerdócio na Diocese de Parnaíba. Interessante que o senhor é o segundo padre aqui no Momento Católico. O primeiro foi o padre Marcos. Ele era de Parnaíba e está aqui em Fortaleza. Uhum. Agora, o segundo padre Cristiano também nasceu no Vila União, se criou no Vila União e hoje é padre nos Estados Unidos. E o senhor nasceu no Vila União, se criou no Vila União e hoje é padre em Parnaíba, né? Isso. Mas é mais pertinho para chegar aqui e visitar a família, né? Isso, verdade. E para o senhor estar de férias? Tirei uns dias de folga, né? Porque férias para mim é um mês. Tirei uns dias, né? Estou aqui até o dia 13 agora desse mês. Agora, eu falei com o padre, tá falando com o padre Gleison, né? Que é muito importante também os padres tirarem férias, viu? Porque às vezes a gente vê que padre às vezes não tira férias, passando após ano, e às vezes tem aquela síndrome de burnout, né? Que é um estresse. Isso, né? Porque as pessoas que estão envolvidas com a evangelização, as pessoas às vezes dão muito de si e às vezes não vê muito retorno, né? O retorno é muito assim, muito pouco. É o que você acha, é o que você está vendo. Mas a gente vê muito, assim, até na palavra, né? Que quem semeia não é a mesma pessoa que colhe, né? Uhum. Você está plantando agora para colher depois. Isso. E isso também não pode desanimar o sacerdócio, aquela pessoa que é fundadora de algum grupo, né? Aquela pessoa que é catequista. Agora, padre, e se o senhor não tivesse nascido numa família católica? Uma família que nem participasse de igreja? Por que o senhor acha que a pessoa deve acreditar em Deus? Por que o senhor acha que a igreja católica é a igreja correta de se estar? Verinha, eu acredito assim que nós temos sempre este centro de atração para o sagrado, né? Assim, a gente chama de Deus, né? O Ser Supremo, porque todo ser humano ele se inquieta pela sua causa. Quem me causou, né? Qual a minha, como é que eu posso dizer? Quem é a minha origem? Quais as minhas origens, né? Então, e nós estamos aqui nesse tempo, né? Tempo do Natal. Deus veio até nós, né? A visita de Deus em Jesus Cristo, ela nos faz justamente reconhecer isso, né? Então,
Se não tivesse nascido numa família cristã, católica, eu até já pensei muito nisso mesmo. E se eu fosse budista, né? Mas eu acredito também que eles creem em Deus. Claro, são compreensões diferentes, né? Mas eu louvo e bendigo a Deus todos os dias porque me encontrei com Jesus Cristo, né? E qual foi a outra pergunta? Desculpa que eu... Foi assim, por que a pessoa deve acreditar em Deus? Por que deve acreditar em Deus, e né? por que é na Igreja Católica que é a igreja correta? E a Igreja Católica é a igreja correta, não é porque ela seja mais santa, porque você percebe, são tantas as mazelas que nós seres humanos causamos nela, mas Cristo ele quis deixar a sua igreja, né? A igreja é santa por causa de Jesus Cristo e do seu Espírito, né? Então, ele deixou esta igreja para propagar o seu evangelho, a sua missão e ser continuadora da missão de Cristo, dele, né? Então, como o Concílio Vaticano II diz que a igreja é o sacramento universal de salvação, né? Então, eu acredito muito nesta verdade que a igreja ela nos ensina, né? A igreja católica, apostólica, romana, porque tem as suas bases em Roma, né? A igreja católica apostólica, que devemos propagar o evangelho de Jesus Cristo, porque ela é a igreja verdadeira, né? Não por méritos dela, não por méritos nossos, mas tudo na igreja é graça de Deus, né? É graça. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos isso ou fazemos isso ou aquilo, não, é por pura gratuidade de Deus. E é aquilo que nosso Senhor disse: a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado, né? Ou seja, o que é que nós devemos fazer? A primeira pergunta que você me fez, né? O que é que devemos fazer o que é que eu poderia fazer para me tornar cristão se não fosse cristão? É justamente isso. A gente precisa de pessoas que testemunhem a graça de Jesus Cristo. Quem é Jesus? É o Deus humanado. É o homem Deus e o Deus que é homem. E aí as pessoas elas ficam se perguntando: o que é que tem? Como assim? Querem explicações. Deus não se explica, Deus se vive. É preciso a experiência. Padre, eu gosto muito dos nossos irmãos evangélicos. Tenho o maior respeito pelos irmãos evangélicos. Eles têm muitas qualidades. Mas eles têm um problema com os católicos de achar... Dois problemas que eu vejo. Um é que eles acham que os católicos idolatram imagens. E outro é achar que Maria, por exemplo, a gente valoriza demais Maria e que Maria não é mãe de Deus. Em relação a esses dois pontos, padre, o que é que o senhor pode falar para aquela pessoa que, mesmo sendo católica, está ouvindo todo o tempo aqui dali de algum evangélico, ou de algum evangélico que está assistindo aqui e, por curiosidade, gostaria de tirar essa dúvida? Agora eu me lembrei de uma fala de Dom Henrique, saudosa memória, ele dizia assim: católico que não gosta de imagem de Nossa Senhora é um católico rabo de cabra. Eu tinha um dizer muito bom, né? Engraçados. É um católico incompleto, né? Que precisa conhecer mais a sua fé. Porque nós somos imagem e semelhança. Eu dizia isso na oração que a gente fazia aqui. Somos imagens de Deus. A imagem representante. Ou seja, quando Jesus ele se encarna, então ele nos dá o direito da gente também usufruir das sagradas imagens, né? Claro, a gente não pode fazer da imagem o nosso tudo. A imagem é um símbolo, né? E essa questão de Maria Santíssima, que não gostam de Maria, como é que eu gosto do fruto e não gosto da árvore? Quem ama o fruto deve também amar a árvore, né? Se nós temos a humanidade de Jesus, deste Deus que agora a liturgia ela coloca, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, porque Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus, Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, como nos diz o
o símbolo niceno-constantinopolitano. Então, nós precisamos reconhecer, ela não é mãe de uma parte de Jesus, ela é mãe do Cristo total, né? 100% Deus, 100% homem. Claro, ela não é mãe de todos antes da como é que eu posso dizer? Desde toda a eternidade. Não, quando Cristo assume essa história, a nossa história, quando ele entra na nossa existência carnal, ele ganha uma mãe, né? Mas só que ele não deixa a divindade. Ele não diz assim, opa, vou deixar a roupa divina e agora vou entrar com a roupa humana. Não. Né? Então, amar Maria é reconhecer o papel singular dela, como nos diz a Lumen Gentium, né, no capítulo 8, se não me engano. A gente precisa dar a Maria o destaque que lhe é devido, porque o sim dela trouxe Jesus Cristo a salvação. Ela não é a salvação, mas ela foi aquela que nos trouxe a salvação. Então, todo o nosso amor, toda a nossa reverência, e nós fazemos isso, e isso é bíblico. Todas as gerações proclamarão bem-aventurada. E ainda tem João 19:25, quando Jesus, no auge de sua dor, diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o discípulo a levou para a sua casa a partir daquele momento. Então, que casa? Maria não mora na minha casa física, na casa do meu coração. Tudo que nós fizermos por ela é pouco, pelo que ela fez por nós. Deu seu sim que mudou a sua história e mudou a história da humanidade. Né? Não é idolatrar Maria. Porque essa questão da idolatria é justamente você atribuir ao criado aquilo que deve a Deus, que devemos a Deus, né? E não é só idolatrar a imagem até é fácil. Agora tem um sexo, tem dinheiro, tem fama, poder e por aí se vai. Né? Nós precisamos entender isso. Só a Deus a honra, a glória e o louvor. Agora, nos santos, e aí Maria tem esse lugar todo especial, nós louvamos a este Deus, que também quer que nós sejamos santos. Né? A santidade não é um luxo, é uma necessidade. E Maria Santíssima, ela é a primeira. Pode achar ruim quem quiser, pode escramuçar, porque Maria é nossa mãe, é mãe do Salvador, é mãe da cabeça e é mãe do corpo todo, do Cristo total. Padre Gleison, eu gostaria também de agora relembrar um pouco mais também a sua passagem lá no grupo Vinde a Mim. Porque eu vejo assim, que muitos católicos hoje em dia, às vezes, não vão para a missa, né? E às vezes os católicos às vezes só vão para a missa, né? Uhum. A maioria dos católicos não vai para a missa e alguns vão para a missa todo domingo. E poucos é que participam de algum movimento, seja em algum grupo de oração, seja como ministro de Eucaristia, seja na pastoral do dízimo, certo? Então, qual foi a importância do grupo Vinde a Mim na sua vocação e na sua caminhada cristã? Como eu já tinha dito, o Vinde a Mim é a minha base, né? Abaixo de Deus, foi através de um seminário de vida do Espírito Santo, através de uma amiga, né? Até que já partiu, completou ano agora no primeiro dia de janeiro, né? Como é que era? A Eliane, de saudosa memória, né? Pessoa que trago no meu coração, que me convidou para participar do seminário de vida do Espírito Santo na comunidade e que ali transformou a minha vida, antes e depois do seminário de vida, né? Eu posso dizer antes da experiência com Deus e depois da experiência com Deus. Então, eu disse também na minha caminhada, sempre essa questão da existência, sempre foi algo que me tocou muito, né?
para que eu vim a este mundo, né? E na comunidade, através do seminário, eu pude entender. Eu vim para louvar a Deus e para cumprir uma missão, né? E testemunhar suas maravilhas. E o Vinde a mim é peça fundamental na minha caminhada. Hoje, se eu sou o que sou, primeiro pela graça de Deus, depois também pelo meu esforço, mas também pela ajuda, pela caminhada que fiz na comunidade Vinde a mim. Sou muito grato, né, ao Dedé, ao Erlon, a Meriane, que também fazia parte, o Davi, né, que foram pessoas que me acolheram assim de modo singular, sem igual, e que marcaram a minha caminhada da vida, minha caminhada de fé, né? Então, o Vinde a mim me ensinou a rezar, me ensinou a ter o temor de Deus, a reverenciar, né, o sagrado, a viver essa experiência de amor, retiros, né, o grupo de oração. Eu era muito inibido também, participava sempre do grupo de evangelização, né, na comunidade, e lá foi onde despertou minha vocação, né, vocação sacerdotal. Então hoje, se eu sou o que sou, eu devo a Deus e ao Vinde a mim, você não tem dúvida. Como é que é a sua vida hoje, lá em Parnaíba? O senhor falou que não pertence a uma paróquia, é uma área pastoral, é isso? É uma área pastoral, é uma espécie de paróquia, está se desmembrando. É um núcleo que ainda está ligado à paróquia, sim, mas tem a sua caminhada própria, né, de evangelização. Porque cada paróquia tem seu CNPJ, a gente pode dizer assim. Certo. A área pastoral não, ainda está ligada com o CNPJ da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, lá da Ilha Grande do Piauí, né? E a área pastoral Santa Isabel, ela fica num bairro de Parnaíba, que é numa ilha, né? Que é do delta, né? O delta do Parnaíba. E aí lá a gente tem essa caminhada própria, né? Só que está se estruturando para ser paróquia, né? A área pastoral é isso, está se encaminhando para ser uma paróquia. O que vai dizer se ela vai ser paróquia ou não? É o ritmo da nossa evangelização, né? Nossa caminhada, que graças a Deus eu acredito que logo logo a gente se torne, né? É uma porção que se desmembrou da paróquia, que tem agora uma caminhada própria, mas que ainda não é paróquia. E que, né, tem um seminário. Não, fica próximo do seminário de Parnaíba, porque até então, quando Dom Juarez era bispo de Parnaíba, agora é arcebispo de Teresina, ele me colocou já pensando nessa dupla caminhada, né? Me tornei reitor do seminário e também administrador da área pastoral Santa Isabel. E aí, nesse sentido, como fica uns 10 minutos, né, de distância de ida quanto de volta, e aí ele pensou nessa caminhada, ficar mais próximo, né, lá ser uma área bem vocacional, né, e aí por isso que eu tomo conta do seminário e tomo conta de lá também. E como é que vocês fazem para chamar novas vocações? Minha querida, nós temos uma caminhada. Temos os retiros, né, o despertar vocacional, temos o retiro, temos a semana de convivência, inclusive vai acontecer agora de 15 a 19 de janeiro, né? E temos as conversas e os acompanhamentos nas paróquias. Eu gosto de trabalhar em conjunto com os padres, porque eles aqui estão vendo mais de perto os candidatos, né? Nós proporcionamos os retiros, os encontros, as conversas, né, para poder despertar a vocação, né? Eles saberem que nós temos uma vocação. Agora, não precisa ser nada forçado, é tudo na naturalidade, na graça de Deus, né? E se tiver alguém nos assistindo, que seja um rapaz, que se sinta chamado a ser sacerdote, como é que ele faz para entrar em contato com vocês? Então, no caso, como eu sou da Diocese de Parnaíba,
o candidato ele tem que ser da circunscrição da Diocese de Parnaíba, né? Então, a indicativa é: procure a pastoral vocacional ou da sua paróquia ou da sua diocese. Porque, primeiro, e eu digo até mais antes, tem uma caminhada eclesial, porque a vocação, ela não cai do céu, não é de uma hora para outra. Ela é sentida na caminhada da vida, né? Como eu disse, eu não estava preparado, não me sentia chamado, primeiramente, a vocação sacerdotal. Foi algo que na caminhada da fé, da vida, eu fui percebendo esta realidade, né? Então, é preciso que a gente trilhe um caminho, e aí o discernimento, ele vem logo em seguida, né? Porque a gente não pode viver só de sentimento, a gente tem que viver de convicção. Então, procure viver uma caminhada de fé, veja onde você se encaixa, e depois procure a pastoral vocacional, fale com o seu pároco, isso é muito importante, e faça os encontros vocacionais, para que você faça um discernimento. Será que o discernimento vai ser acertado? Quanto mais nós formos verdadeiros, livres, e formos sinceros com Deus e conosco e com os irmãos, é mais provável que a gente encontre o nosso lugar na igreja, né? Mas se quem quiser ver de maracutaia, diz: não, eu quero ser padre só para isso ou para aquilo, se não é para evangelizar, né, o negócio é mais complicado. Porque também, né, o padre, desculpe meus amigos evangélicos, mas assim, às vezes um pastor brigou se formou pastor por quê? Porque brigou com o pastor da sua igreja e decidiu formar sua própria igreja. Mas o padre, ele tem uma caminhada até chegar a ser padre, depois que começa no seminário propedêutico. Ele tem que ser formado em 2 faculdades? Tem, a filosofia e a teologia. Só nisso daí, se a pessoa não tiver vocação, ela vai já desistir, não é? Desiste. Porque é bem puxado, né? Porque a vocação é dom de Deus, mas ela também é uma tarefa. Vocação é chamado de Deus, resposta do homem. É uma tarefa que nós temos a cumprir, né? É a responsabilidade. Eu recebi um dom, e dom recebido tem que ser dom oferecido. Eu não posso ficar só para mim. Até mesmo porque o cristão não é um ser para si. O cristão é o ser para os outros, né? Então, quando a gente assume vocação, seja ela matrimonial, seja ela sacerdotal ou vida consagrada, é doação, né? Então, quando a gente vai fazer um discernimento, para quem que eu vou doar a minha vida? Se é para uma mulher, no caso do homem, se é para o homem, no caso da mulher, se é no instituto consagrado, ou se é na vida celibatária, ou se é numa comunidade eclesial, no caso a paróquia, no sacerdócio, né? Porque o ser cristão já exige uma saída. O Papa Francisco ele diz muito isso, é viver uma igreja em saída, né? E se eu sou igreja, eu tenho que sair, tenho que me doar. Eu não posso viver de braços cruzados. Eu vou querer ser padre só para ficar mandando no povo, ou querer status, dinheiro, carros, nada disso. Nada disso, porque isso não preenche nosso coração. O que preenche o nosso coração é a gente viver com um sentido e com um propósito. E o nosso sentido está em Deus. E o propósito é viver esta caminhada com Deus. É saber que eu sou útil para os outros. Que eu tenho uma tarefa que ninguém pode cumpri-la por mim. Então, se eu vivo isso, eu vou viver aquilo que a gente tanto almeja, que é a felicidade, que é ser feliz. Mas, na realidade, não é questão de ser feliz, é de se realizar. Ou seja, é viver a realidade desta vida, mas rumando para a eternidade. Porque, como diz Viktor Frankl, o homem deve encontrar o seu sentido para a vida e para a morte. Porque para nós, a morte não é o fim, né? Porque eu não posso encontrar só para esta vida aqui. Porque senão, terminou aqui, pronto, acabou-se. Não, eu tenho que encontrar o sentido da vida e da morte. E para nós, morrer é morrendo que se vive, nos diz São Francisco, para a vida eterna, né?
esta vida eterna com Deus, que é a nossa maior busca, que é o nosso maior desejo, o maior desejo do coração humano. Agora é preciso o quê? Se esforçar, porque Deus ele nos colocou neste mundo, mas ele não nos deu nada pronto. É preciso que nós transformemos, mas conforme o seu desígnio, né? Então, por isso que a igreja fala de vocação. Por isso que agora a gente acabou de sair do 3º ano vocacional. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Vocação é uma graça, é dom de Deus, mas é uma missão, é uma tarefa. Porque a vida é uma tarefa. Ninguém vive só de pernas para o ar, só 24 horas dentro de uma rede. Até isso dá um marasmo, a pessoa se entedia. É preciso que a gente viva para alguém, para algo. Por isso a vocação, por isso quanto mais você se descobrir na sua vocação mais cedo, mais realizado você será. Quanto mais tarde, mais frustrado você será. Eu digo isso. Padre Gleison, e qual é a importância de participar de retiros? Assim, como foi para o senhor participar dos retiros do Vinde a Mim? O retiro, Verinha, ele nos leva a perceber que não é o que a gente faz que nos define, mas é como a gente faz as coisas, porque o retiro nos faz parar. É importante que a pandemia, só fazendo um parênteses, ela deixou muita gente com parafuso a menos, né? Desnorteada, porque tinha que estar fazendo alguma coisa, né? Mas a gente não vive só de fazer, né? A gente precisa parar, pensar, refletir. Então, os retiros para mim, sabe, nos Vinde a Mim, né, eles foram muito bons porque me faziam olhar para dentro de mim, né? E perceber que o Gleison, né, é um diamante a ser lapidado, né? Que ainda está sendo, mesmo sendo padre, é bom que se diga isso, não é anjo, depois que ganha a ordenação, é um ser que está sendo lapidado, né? Que precisa se converter. E o retiro ele nos leva a esta viagem para dentro de nós mesmos, para perceber o quão preciosos nós somos, e justamente porque somos preciosos, precisamos nos moldar cada vez mais ao projeto de Deus, né? É uma experiência riquíssima, né? De oração, de fraternidade, de encontro, sobretudo nos lugares onde a natureza é mais exuberante, é mais evidente, nos leva a um contato maior com Deus, né? E perceber que somos partes da criação, e nós não somos os donos da criação, né? Então, os retiros eles são de suma importância para a gente parar e perceber como nós estamos vivendo a nossa vida e a nossa caminhada, seja existencial, seja a caminhada da fé, né? Esses retiros, por exemplo, que eu falava da pastoral vocacional, eles querem justamente levar os jovens a fazer esta experiência, né? De saber que eles são parte, mas tem uma tarefa, né? Não são os donos, como eu disse, mas são aqueles que devem cuidar. Então, é muito importante, né? Quem puder fazer um retiro, os grupos de oração, as comunidades, eles sempre proporcionam esses momentos, né? Geralmente é um final de semana por causa do trabalho, dos estudos, mas são de grande importância na caminhada da gente. E na minha foram sem igual. Padre, eu gostaria de falar mais uma coisa para o senhor, mais uma pergunta. Porque o padre é aquele que celebra a Eucaristia, que todas as vezes, né, está ali celebrando o milagre da Eucaristia. Uhum. E o que é a Eucaristia, assim, esse milagre da Eucaristia para o senhor? É o milagre do amor. É Deus que não se contentou em vir a este mundo, né, e voltou para o seio, o Deus, digo, Jesus Cristo, né, que volta para o seio do Pai, mas quis ficar conosco através de dois elementos bem simples, o pão e o vinho, né, que são transformados.
e não são de primeira natureza, né? O pão vem do trigo e o vinho vem da uva, que são amassados, que são ali, né? Trabalhados, né? Então, para mostrar o que Deus, ele quer trabalhar em nós também a sua vontade, né? Então, a Eucaristia é o milagre do amor. É Deus que quer saciar o nosso ser, quer nos preencher com aquilo que verdadeiramente importa. Não é as coisas fúteis desta vida, né? Claro, eu digo também coisas fúteis, mas tem muitas coisas boas neste mundo. Afinal, ele quis também vir a este mundo, né? Então, mas a Eucaristia é o que nos sacia de fato, é o que nos dá o ânimo para a caminhada do dia a dia, independente das circunstâncias. Quem se encontrou com a Eucaristia, que é Jesus, se encontrou com a vida. Não consegue mais viver sem. Não consegue mais viver sem. É chamado de beato, de carola, da papa hóstia, é chamado de tudo isso. Mas vive feliz, porque vive com o maior tesouro que o Senhor nos deu, que é Ele próprio, no pão e no vinho eucaristizados. Padre Gleison, às vezes eu vejo nas redes sociais que as pessoas às vezes ficam criticando os padres. Não porque eles tenham cometido algum erro, mas por alguma falha, algum detalhe. As pessoas às vezes elas querem que os padres sejam perfeitos, como por exemplo um padre Paulo Ricardo, que elas acham perfeito no Brasil. Ou como um papa, ou como um bispo. E aí eu até falo assim, gente, se vocês são homens, que vocês entrem no seminário e sejam esse padre perfeito que vocês tanto desejam. Se vocês forem mulheres, tenham filhos e coloquem eles no seminário para que vocês tenham o padre perfeito que vocês desejam, certo? Mas também tem aquelas pessoas que estão ajudando a igreja, que são católicas, mas que não podem ser padres, nem que podem ser freiras. Mas eu vejo isso muito na Canção Nova. Aquelas pessoas que ajudam financeiramente a Canção Nova estão também tendo os méritos do evangelizador. Porque o evangelizador também precisa do suporte financeiro, né, padre? Sim, sim. Jesus não tinha as tantas mulheres que ajudavam ele e os discípulos, os apóstolos. Então, ninguém vive sem dinheiro. Mas o dinheiro não pode ser o objetivo da caminhada. O dinheiro ele é um bom escravo, mas não é um bom senhor, né? Então, a gente precisa ter a meta, a evangelização. A evangelização não acontece sem os recursos financeiros. A gente precisa pedir a Deus a providência. E muitas vezes a providência também é arregaçar as mangas. Não é de esperar que o dinheiro caia do céu. E do céu só cai a chuva e o sol, né? Então a gente precisa o quê? Pedir a Deus que nos providencie, que nos dê criatividade, meios para que a gente possa levar a sua obra naquilo que nós somos chamados, né? A gente precisa ajudar, ter a sensibilidade, ser dizimista. Se eu posso colaborar com essas outras campanhas que tem da Canção Nova, de Aparecida, lá do Santuário de São Francisco da Chaga, lá de Juazeiro do Norte, isso aí é de cada um. Agora, a minha opinião, né, como padre, eu preciso ajudar a minha paróquia, porque é ali que eu bebo. Eu bebo da fonte, eu bebo da graça de Deus, né? Não sei quanto você pode colaborar, Deus sabe e você, né? Agora, é preciso que a gente colabore, né? Que a gente tenha essa sensibilidade. São Paulo ele diz assim, que cada um dê conforme o impulso do seu coração, sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A gente às vezes chega na igreja, tem a luz acesa, tem um ventilador, tem um banco, e a gente diz assim, não, isso aqui a igreja é rica. Diz, não é questão, é rica da graça de Deus, e a maior riqueza da igreja é a Eucaristia. Agora, nós precisamos ser sensíveis, né? Ser colaboradores, claro, rezando, também ajudando financeiramente a nossa igreja.
Padre Gleison, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer o convite, né? E queria agradecer também, acho que não sei se fiz isso, não me recordo, né? Àqueles que me ajudaram também a ser quem eu sou hoje, né? A Deus, obviamente, a minha caminhada, o Vinde a mim, ao Erlon, né? Aos irmãos, o Davi, o Dedé, tem tantos outros, né? A Eliane, que já partiu, mas eu sei que intercede por nós. Ao Padre Marcos também, que me apoiou, né? Na minha caminhada, que eu sou muito grato, né? Pela ajuda que ele me deu, né? Não vou dar maiores detalhes, eu não falei com ele. Mas, assim, agradecer a minha família também pela compreensão e a todos que rezaram por mim, né? Desta minha paróquia amada, né? Paróquia Jesus, Maria e José, que me ajudou a ser quem eu sou, né? Então, eu sei que tem tantas pessoas que me estimam, que gostam de mim, né? Que me abraçam, que dizem assim quando eu venho, ou que alegria, tudo mais. Isso é muito bom, né? É ruim se seria se dissesse assim, ixi, já tá por aqui, Ave Maria. Então é melhor um sorriso, um abraço do que uma cara feia ou um desprezo, né? Então eu sou muito agradecido a Deus, né? Por cada pessoa que Ele colocou na minha vida e por cada pessoa que me ajudou, direta ou indiretamente, a chegar onde cheguei. Porque ninguém caminha só. Ninguém caminha só. Nós precisamos uns dos outros. E Deus, Ele colocou sempre pessoas boas na minha caminhada, na minha vida. E aquelas que não são se transformam, né? E aquelas que também errei, pedi perdão e a gente se reconciliou, né? Isso que é o importante. Isso é o evangélico. O evangelho é isso, né? É você errar, pedir perdão, mas é você também ser agradecido. Viver a experiência da gratidão. A gratidão a gente só ganha, só cresce. Muito obrigado mesmo e desejo um ano repleto da graça do Senhor para você, Verinha, sua família e para todos que nos acompanham, né, no momento católico. Deus abençoe, proteja, guarde e dê força e coragem pela intercessão também de Maria Santíssima, nossa querida mãe, Nossa Senhora da Assunção. Muito obrigado, Padre Gleison. Muito obrigado a todos que participaram. Padre Gleison, o senhor poderia nos dar sua bênção? É uma alegria. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, é abençoar, né? Às vezes as pessoas nem pedem, Deus te abençoe, né? Que a bênção é dom de Deus, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, Maria Santíssima, todos os anjos e santos. Obrigada, amém. Amém.